tudo bem? Estamos juntos, mais uma videoaula aqui no nosso portal. Eu sou o professor Eduardo Maciel, estudo com vocês teologia já há alguns anos, além de ser formado em pedagogia e história, eu também tenho pós-graduação em ciências da religião e docência no ensino superior. O nosso módulo de hoje é sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Então vamos à nossa aula de hoje falando sobre o Pentateuco. Nós temos a definição de Pentateuco, que é formado por 2 palavras gregas, a palavra penta, que significa 5, por isso que o Brasil é pentacampeão brasileiro no futebol, e temos também a palavra teuco, que significa rolo ou livro. Portanto, Pentateuco é a junção, de 5 livros, é o livro de 5 rolos ou de 5 volumes. O Pentateuco, ele corresponde na nossa Bíblia aos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica é considerado também a Torá, A Torá é a Bíblia hebraica. Também os mesmos livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Falando um pouquinho sobre a divisão do Pentateuco, existem pelo menos 6 divisões principais. A primeira está de Gênesis 1 até Gênesis 11, que vai falar da origem das nações e da criação de todas as coisas. A segunda divisão do Pentateuco, ela narra do capítulo 12 até o capítulo 50, que é aquele período patriarcal de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Nós temos uma terceira divisão ainda, que é o Êxodo, a saída de Moisés do Egito, juntamente com o povo que era escravo. Essa narrativa vai estar em Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 18. Temos também uma quarta divisão, que são as leis. As leis são narradas em Êxodo, capítulo de número 19, e Números, até o capítulo 10. Então nós temos as leis proféticas, os estatutos, os preceitos, que na lei judaica são aproximadamente 613 preceitos. Ainda na quinta divisão, nós temos as peregrinações pelo deserto, a partir de Números, capítulo de número 10. Um trajeto que era para o povo de Deus trilhar em aproximadamente 30, 40 dias, foi um trajeto aí de quase 40 anos. Eles ficaram andando em círculos e não encontravam a terra prometida. Nós temos também a sexta divisão, que são os discursos finais de Moisés, em Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 34, Moisés novamente ele vai narrar toda a lei, até porque existem pessoas da nova geração, existiram, que não viram o mar se abrir no deserto, que não viram as 10 pragas, pessoas que nasceram no deserto, não viram essas maravilhas no Egito. Então Moisés, em Deuteronômio, ele vai discursar e falar novamente das maravilhas de Deus. Agora nós vamos entrar propriamente no primeiro livro do Pentateuco. O primeiro livro do Pentateuco é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, nos seus 2 primeiros capítulos, vai falar sobre o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Alguns alunos me perguntam sobre a criação, se verdadeiramente foram dias
de 24 horas. Nós não sabemos exatamente se foram dias de 24 horas como nós conhecemos hoje, ou se foram períodos, se foram dispensações, se foram eras. Então existe sim uma especulação da teologia para que esses dias não tenham sido de 24 horas, mas dias no sentido de períodos. Agora, é claro, Deus ele tem poder para criar em 24 horas ou até menos, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando, de fato, que existem períodos bíblicos. Nós também temos em Gênesis, a partir do capítulo 3, o equilíbrio em Cristo do homem e da mulher. Porque eu sei que existe um machismo que diz que o homem é o cabeça e que o homem é o melhor e que o homem deve mandar e as mulheres devem obedecer. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, vai falar que agora já não há mais homem, mulher, grego, romano, ímpio, gentil. Agora existe uma igualdade na humanidade. Então, o machismo que impera na nossa sociedade faz com que os homens pensem que são melhores em algumas coisas do que as mulheres, mas nós não somos. A mulher, nessa submissão, nessa missão em conjunto, ela não deve ser uma escrava, ela não deve ser um capacho do homem. Nós também temos em Gênesis o pecado, a partir do capítulo 2 e 3, o pecado surge deliberadamente como um ato voluntário do homem que abusou do seu livre-arbítrio. O homem, ele podia gozar das escolhas e de um livre-arbítrio. Deus coloca no meio do jardim uma árvore e fala para esse homem, não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. E ele abusa, assim, do seu livre-arbítrio, cometendo um pecado de desobediência, recebendo ali, comendo uma fruta de uma árvore chamada ciência do bem e ciência do mal. Nós temos também em Gênesis a vida, Jesus ferindo a cabeça da serpente mortalmente, porque a serpente agora, com esse poder que recebe pela desobediência do homem, o pecado sendo instalado no mundo, a serpente agora pisaria, picaria o calcanhar do homem, mas alguém viria, como diz Gênesis 3,18, alguém viria e esmagaria a cabeça da serpente. Graças a Deus, essa serpente já não pode absolutamente nada, porque Jesus a esmagou pela cabeça. Nós temos também o julgamento de Deus, por causa do pecado humano. Deus julga o pecado humano, há consequências para o homem, que é o enfado, o cansaço, o trabalho. Há consequências para a mulher, que são as dores de parto, e há consequência para a serpente, que a partir de agora rastejaria. A biologia já comprovou em fósseis de serpentes antigos que ela era uma espécie de quadrúpede. Então existem pelo menos 4 marcas na serpente, na altura das patas, como se a serpente fosse uma espécie de largato. E hoje ela já não tem essas patas, ela rasteja, foi por causa da consequência do pecado, a maldição desse pecado. Nós temos também em Gênesis a história patriarcal, que é uma história de aproximadamente 500 anos. Ela vai de 2000 até 1500 antes de Cristo. Temos os patriarcas Abraão, o patriarca Isaac, que é o seu filho, nós temos o patriarca Jacó e depois o patriarca José, que foi até primeiro-ministro do Egito, Ele chega no Egito vendido pelos irmãos como escravo. Ele passa alguns anos aí, um pouco mais de uma década, sofrendo como um escravo, como um prisioneiro. Mas o Senhor tinha um plano na vida de José e ele se torna o primeiro-ministro daquela terra. Esse é o período patriarcal
no livro de Gênesis, um período interessantíssimo, um período que nós precisamos estudar, principalmente por causa da fé de um homem chamado Abraão. Esse período aí é um período ímpar na história do livro de Gênesis. E finalizando a nossa aula de hoje, nós temos a eleição e as promessas divinas para um homem eleito por Deus chamado Abrão. Quando ele foi chamado, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. Deus em Gênesis 12 diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então nós temos uma eleição, um chamado divino, e a eleição de Abrão é o início da história patriarcal. A história patriarcal começa com esse chamado. Ele não sabia para onde ele seria enviado. Deus só falou para ele: vai, eu quero usar você. Você foi chamado para uma grande obra, você foi chamado para algo extraordinário. E ele seguiu a orientação de Deus. Durante anos, Deus foi o seu GPS, Deus foi a sua bússola, o seu mapa. Ele confiou exclusivamente em Deus. E o nosso último tópico aqui da aula de Gênesis é, sem dúvida nenhuma, a fé e a justiça de Abrão. O centro da história é a fé demonstrada por esse personagem. O convite radical de Deus para que ele rompesse com a sua casa, com a sua família, para que ele alcançasse coisas grandes, coisas novas. E Abraão tinha um problema sério. Abraão, ele queria ser pai, mas a mulher dele era estéril, Sara. E ele ficou anos e anos querendo aumentar a sua geração, ter um herdeiro, mas ele não obteve êxito. Foi um dia que Deus prometeu para ele: Abraão, você será pai de uma grande nação. E ele retrucou: mas meu Deus, a minha mulher é estéril. E Deus disse para ele: não há problema nenhum. Ele fez de Abrão uma grande nação, Sara engravida, já com os seus 80 anos, beirando ali os seus 90, 100 anos. Abraão é pai com mais de 100 anos, ele fica feliz da vida pelo milagre. Ninguém acreditava no milagre, mas Deus testou a fé desse homem. Deus mandou ele levar um menino para o Monte Moriá. Ele viaja da onde ele está durante 3 dias. Ele deixa no pé do Monte Moriá o seu servo, e em nenhum momento ele diz que vai sacrificar a criança. Ele começa a subir com a criança. Em meados aí da caminhada, a criança deve ter perguntado: papai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo aí a lenha, eu estou vendo a corda, mas cadê o animal? Mal ele sabia que o animal, que o sacrifício seria ele, o próprio Isaque. E Abraão em nenhum momento diz para Isaque que iria sacrificá-lo. Mas em todos os momentos Abraão diz: Deus proverá. E foi isso que aconteceu. Abraão sobe, e quando ele chega no momento do sacrifício, de imolar o sacrifício, Deus ele diz para Abraão: não precisa mais não. Eu queria só testar a sua fé, e eu vi que você não negou nem o seu único filho. Isso foi imputado a Abraão como justiça de Deus. E hoje nós temos um homem chamado Abrão, ou Abraão, que é considerado pai de muitas nações, é considerado o pai de muita gente pela sua grande fé. Nós chegamos ao final da nossa primeira aula de Pentateuco. Falamos hoje sobre o livro de Gênesis, e agora eu quero que você estude esses textos que nós falamos aqui, estude na sua apostila,
Faça as avaliações no final do módulo para que você obtenha aí com êxito a sua nota deste módulo de Pentateuco. A próxima aula eu vou falar sobre Êxodo, tá bom? Até lá!